cidade, que é uma das maiores autoridades de folclore da América Latina, neto dessa cidade, escreveu um livro, um catálogo, que ela voltou lá na Grécia Antiga, e na Grécia Antiga tinha uma lenda de um rei chamado Liqueus, ou Licaon, que traduzido significa lobo, ou lupus no latim, lobo, na terra do lobo, muito desse nome. Ele teria oferecido nos banquetes dele, ele fez uma oferenda a Deus grego, e ele ofereceu carne humana a Deus. E Deus ele teria amaldiçoado o rei de Deus, que ele se transformaria em lobo e voltou a China. Esse é o primeiro lobisomem que nós temos na história. Desde então, esses talentos e mitos foi ganhando força na Europa, aqui em Portugal chegou no Brasil, e na pesquisa dessa terra, dessa cidade, foi o lugar que mais tem o aparecimento de lobisomens. Então eles falam da encruzilhada, né? Uma igrejinha pequenininha, quando é de quinta para sexta-feira, na lua cheia, um homem, geralmente um casal, se tiver 7 filhos homens, o último vai ser lobisomem, e ele se transforma nesse período imenso de cachorro que percorre 7 cidades durante uma única noite. Na hora que o galo cantar, ao amanhecer, ele volta na forma humana e às vezes nem se lembra do que faz. Nós aqui, eu, André, a Néia, deve ter conhecido várias pessoas, seu Versino, né? E até hoje todo mundo fala que esse bicho existe, que o bicho aparece, não aparece, mas ele aparece mais e acaba matando as pessoas. Quem pode virar lobisomem? Quem ficar sentado na igreja por 10 anos, quem ficar sem trabalho na fazenda por 10 anos, quem não se confessar durante 7 anos, ou quem tirar sangue de lobisomem pode virar lobisomem também. Então, a função e as crianças não batizadas. Então pense um pouco que muito antigamente, vamos voltar 100 anos atrás, quase não tinha padre, era muito difícil o padre vir para a cidade, tudo era muito longe, não tinha luz elétrica, não tinha carro, tudo era feito a cavalo. Então para batizar uma criança, isso às vezes os pais estavam querendo batizar a criança. Então os padres contavam essa história, e que lobisomem quando a criança não é batizada. Se a criança não for batizada, fazia com que os pais viessem à igreja e trouxessem as crianças para serem batizadas. E por isso recebeu o batismo da salvação, e a criança de paz, né? E trazer o pessoal para a igreja. Então é uma das formas que a igreja usava para que as crianças também, os pais, trouxessem as crianças para o batismo para dentro da igreja. Lenda, mito, verdade, não sabemos, porque todo mundo fala que o bicho aparece. Aí o André pôs esse nome mais simpático, terninho, com a boca grande, que adora crianças, que ele obedecia no episódio, todo mundo adora tirar fotos, etc e tal. Mas o mito continua. Em todo período da história vão ter mitos. Na minha época de criança, era a loira do banheiro, a gente morria de medo de entrar no banheiro e tinha uma loira, não é meia não. Era uma loira que a gente morria de medo. Da loira. E tem o homem do saco, que aí já não é na nossa região aqui, não ninguém fala desse homem do saco. É uma celebração que nós recebemos. Nós não temos a figura do mendigo, do pedinte, que é uma cidade pequena, e a cidade grande já tem essa figura. Então, na infância de vocês que estão vivendo, o mito de vocês, o folclore de vocês hoje, é o homem do saco, que pega e sequestra a criança. Numa época mais antiga nossa, para pegar a questão do preconceito de novo, a questão dos ciganos, que os ciganos roubavam criança, levavam as crianças embora. Então, quando a gente via cigano, a gente saía correndo no Rio de Janeiro. E o cigano é um grande povo com muita cultura, com muita dança, com muita alegria. Aqui nós recebemos vários grupos de ciganos que dançam, cantam, tocam para a gente. Mas quando era criança, a gente tinha medo de ciganos, que os ciganos roubavam criança. Assim como o homem do saco rouba criança. E como o lobisomem come criança que não é batizada. Então as crianças, e era uma forma de controle, ao invés dos pais pegarem
vara de marcar, sapecar a criança bater, olha no saco, vem aqui para dentro, olha o lobisomem, vem para dentro da casa, não sai à noite. Então é uma forma educativa, né? O mito em si, ele tem essa função educativa, de educar e impor determinados limites às pessoas. Então é muito importante conviver com os mitos, com as lendas, com as histórias, e nós temos muitas histórias. Então nós temos desde o lobisomem, o saci, a loira do banheiro, o homem do saco, nós temos o Monteiro Lobato imenso para explorar, e não temos necessidade de trazer as bruxas de outros países, né, os Halloweens da vida, que também é muito distorcido, elas têm uma lenda muito bonita também, mas ultimamente as pessoas estão colocando muito com sangue, com zumbi, com pescoço cortado, que não tem nada a ver com isso, né? E essas bruxas, chamadas Yuicas, na língua celta, as mulheres que sabiam, as mulheres que tinham o conhecimento, elas eram grandes cuidadeiras e grandes mulheres, e que bateram de frente também com a igreja. Então, o necessário é a gente respeitar o diferente. Então, você não pode ver o mendigo, ou o maleiro, ou o pedinte como algo que te causa terror, ou o cigano que sequestra as pessoas, ou a mulher feia, cuidadeira, como uma macumbeira ou bruxa, né? São pessoas apenas de conhecimentos diferentes e com formas diferentes que existem no nosso mundo, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada macaco no seu galho. Então há necessidade dessa interação. E o folclore, o mito, ele justamente interage com isso. E vocês conviver com medo, que é aquele mistério do lobisomem, mas saber que o lobisomem pode ser uma pessoa normal, um tóxico também. Por que não conviver com o lobisomem? Então, Joanópolis, ao invés de fazer com os filmes, que o lobisomem sai matando gente, comendo gente, despedaçando gente, não. Nós criamos um lobisomem, que é a nossa associação cria, um lobisomem que tem filhotes, um lobisomem que ataca as pessoas, que tira foto, que convidam vocês para conhecer a cidade dele, um lobisomem simpático, né? Tem um defeito, diz que ele é ladrão de galinha, mas até aí ninguém é perfeito, né? Então ele acaba sempre roubando galinha do lugar. Então essa é uma das funções do mito e do folclore, essa interação de vocês. E conhecer o folclore de cada lugar é vocês conhecerem o local. E se vocês forem pesquisar folclore dentro da casa de vocês, que eu peço que façam isso com a avó de vocês, com a tia, com a bisavó, pergunta para elas das histórias da assombração delas. Por que elas tinham medo quando elas eram crianças? Vocês vão ver quantas histórias curiosas ali, quanta coisa vai acabar surgindo. E todos os seres são portadores do folclore. Não pense que o folclore é coisa de gente simples ou analfabeta. Porque as pessoas vestem branco no ano novo por superstição, que é folclore, comem mentira no ano novo para trazer dinheiro, isso é folclore. As pessoas que às vezes usam escapulário para fazer provas, questão de férias também está dentro do folclore. Os medos das assombrações de vocês, e tem diversas coisas que vocês praticam, desde a brincadeira do foco, ou da tinha guardar para faz parte do folclore dele. Então pergunte para a avó de vocês o que era a assombração delas quando elas eram crianças, o que elas tinham medo, né? E elas vão contar um monte de histórias interessantes para vocês, em especial as histórias de assombração que são as melhores e todo mundo gosta, mas a história do velho militar espanhol, né? Pelo que eu não creio nas bruxas, mas que existem bruxas. Vocês vão ver na casa do artesão um fogão a lenha. Então, antigamente não havia televisão. Existe um trecho do livro do Maurício Cruz, do Fantástico, que faz Mulher no Brasil. Ele veio aqui, fez um grande material para fazer o livro. E tem a Zefa, que é Pinônia. A Zefa fala assim: no meu tempo, a televisão era a gente. Então, as pessoas eram a televisão. Então, seus avós, os avós, os tataravós eram a televisão. Porque depois que todo mundo comia, as pessoas tinham o hábito de comer juntas, de tomar café da manhã juntas e jantar juntas. E nesses jantares, ou após os jantares, os mais velhos contavam para os novos os seus costumes, como era a vida dos solteiros, história da família, das assombrações, como eles passavam, né? Isso é uma tradição muito importante. Hoje as crianças não estão conversando mais com os pais, não estão conversando mais com os avós. E nesse fogão eles sentavam, conversavam e saíam as histórias de que é o cabelo, que eram as histórias da assombração, certo? Então, o fogo sempre fez a época da história, todo mundo se sentava ao redor do fogo para ouvir história. E depois, no velho, se sentavam para jantar, comer e falar, conversar. Então, não percam essa linha,
ouvir essas